Bom dia a todos. Nesta aula nós vamos terminar de estudar o nosso assuntos treliças planas simples. Nós vamos ver 3 exemplos que irão demonstrar os métodos de análise que nós já vimos na aula passada e como eles são integrados. Eles são usados, o método dos nós e o método das seções são usados de forma simbiótica, não é um ou outro não, tá? Eles são usados em conjunto, então vocês vão perceber claramente isso. Então vamos olhar exemplos reais, da vida real, tá certo? Da prática. Então, o nosso primeiro exemplo é uma torre de contraventamento. Então, você está vendo aqui, tem essa torre, em balanço a partir desse ponto. Em cada andar você tem aqui a viga do andar e você tem essas duas diagonais, deixando um espaço. E esse espaço é importante porque às vezes você tem porta de elevador, tem porta ligando um cômodo com o outro. Esse contraventamento podia ser em X, que é o contraventamento mais barato que existe, mas ele impede a passagem das pessoas. Então, esse tipo de contraventamento aqui, esse tipo de torre de contraventamento é muito usado. Para que serve a torre de contraventamento nas estruturas metálicas? O nome está dizendo contraventamento, contra o vento. Ela é colocada para enrijecer o prédio na direção lateral, contra a ação do vento. Com isso, quem pega o vento, a ação do vento, são planos de torres como essas, que são extremamente rígidas e fazem com que o prédio não se desloque excessivamente devido à ação do vento. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, esse prédio aqui que está em construção, você vai ver que ele tem um plano dessa torre de contraventamento, que é chamada em K ou chevron, é um K, na realidade é um K deitado, é chamado em K ou chevron, é por causa do prédio da Chevron, foi a primeira a usar. Então você vê, ela tem este plano de contraventamento aqui e você vê este plano de contraventamento aqui. Esse aqui é para pegar o vento na direção norte-sul e esse aqui na direção leste-oeste. Então eles são realmente muito usados, é um tipo de contraventamento muito utilizado. Isso havia um caso mais complicado. Isso aqui é um prédio que não passava pelas normas de terremoto, se não me engano, isso aí é na Califórnia. Então foram criados painéis de contraventamento. Você está vendo aqui o K, e aqui a ligação, eles estão criando essa ligação parafusada aqui entre essas diagonais aqui e a parte superior. Então são peças robustas, você está vendo, porque isso é problema de terremoto. Então isso é para pegar carga lateral, não é de vento não, é de vento ou terremoto. Então realmente são peças extremamente robustas, um número enorme de parafusos, de alta resistência, ligando essas peças aqui à estrutura. Muito bem, então qual é o problema? O problema é encontrar os esforços nas barras 1, 2 e 3. São as barras que a gente tem aí, são os pilares, as diagonais e as vigas de piso. São os 3 tipos de barras. Então vamos primeiro calcular a força F1, 10-0. Qual é a seção que corta F1 e corta mais 2 barras, fora ela, não concorrentes e não paralelas? Não existe. Não existe seção que corte 1 e mais 2 outras barras, nem paralelas, nem concorrentes. Pode procurar que não vai encontrar. Então, a solução é interessantíssima. Você vai ver como são caprichosas essas seções. Podem ser caprichosas essas seções de Ritter. Então, imagine essa seção 1-1. Pãe, pãe, pãe. Certo? Cortou essa barra, essa barra, essa barra e essa barra. Não é isso? Quando eu olho para a seção 1-1, onde a seção corta, onde eu corto uma barra, nós já vimos isso na aula passada, aparece o quê? O esforço normal na barra. Como eu estou sempre admitindo que, a priori, essas barras estão tracionadas, porque se vier o resultado positivo, tudo bem, está tracionado. Se vier negativo é porque não estava, é comprimida, então é ótimo isso. Então aqui aparecem esses esforços, obviamente, a priori, sempre será colocado tracionado. Mas
Mas peraí, cara, tu passasse essa seção doida aí, né? Só que ela intercepta 4 barras, tem 4 incógnitas. E eu posso resolver 4 incógnitas com 3 equações? É óbvio que não, né? É óbvio que não, eu não vou conseguir resolver todas as 4 barras só com essa seção. Mas tem um ponto importantíssimo. Note que todas as forças incógnitas incidem no ponto I. Essa, exceto a que eu quero calcular. Então, essa é que é a. Não é a ideia, né? Esse é o truque, né? Essa é tá faltando, me faltando uma palavra, mas meu filho usava durante o jogo de game, mas tudo bem. Esse é o truque, não é? Que a gente usa para resolver esses problemas. Então, está dizendo que em seções de Ritter com 3 ou mais incógnitas, onde todas as forças incógnitas são concorrentes num ponto, exceto uma. Então você pode cortar com a seção de Ritter. Isso às vezes cai na prova, hein, cara? Você pode cortar com 1000 barras uma seção de Ritter. Se 999 barras concorrem num ponto, exceto a que você quer calcular, então você rapidamente calcula o esforço nessa barra, pode ser encontrado tomando o equilíbrio do momento na seção. Isso é malícia, meu filho chamava malícia, né? Essa é a malícia, certo? Todas as barras concorrem num ponto, exceto a que você quer calcular. Então, seções de Ritter com 3 ou mais incógnitos, todas as forças são concorrentes num ponto, exceto uma, o esforço nessa barra pode ser encontrado tomando equilíbrio de momentos em relação ao ponto de concorrência. Então, vamos tomar momentos em relação ao ponto I. Né? Então, tomando momentos em relação ao ponto I, né? O que é que a gente vai ter? Eu vou ter que 9F1, né? Mais 20 vezes 9, mais 20 vezes, mais 9 vezes 20, né? Menos 6 vezes 10 igual a zero. Então, vê aqui, né? 9F1 mais 20 vezes 9, né? Que é a carga vertical, né? Carga vertical. Menos 6 vezes 10, que é a carga lateral, essa aqui, igual a zero, onde, portanto, F1 vale 13,33 toneladas. Né? Então, essa malícia, né, de você cortar 1000 barras, das quais 999 barras concorre num ponto para achar que sobrou, óbvio, é uma coisa muito usada em engenharia estrutural, e eu gosto de colocar alguns problemas desse na prova, então é bom ficar atento. Né? Para encontrar a força F2, vamos tomar a seção de Ritter. Seção 2 é a força numa diagonal. Né? Então, eu preciso calcular a força na diagonal, então o que é que eu faço? Eu tomo uma seção aqui que corte a diagonal. Então ele está cortando 4 barras, 1, 2, 3, 4, só que 1 eu conheço. Não é incógnita, tá certo? Então eu estou cortando aqui F2, a barra 2, né? E aqui é claro que eu posso encontrar essa força tomando momentos em relação ao ponto J, né, que é o ponto de encontro das outras duas incógnitas de Ritter, da seção de Ritter. Né? Então, eu tomo aqui momentos em relação ao ponto J, então o que é que eu vou ter? Eu vou ter que 20 vezes 9, né, que é positivo, menos 6 vezes 10, menos 12 vezes 10, mais 9 vezes F1, mas F1 é menos 13,33 toneladas, como nós já vimos, mais o momento da força F2 em relação a J. O que é que eu faço? Eu deslizo a força FJ ao longo da sua linha de ação até o ponto B. Né? Aqui no ponto B, eu decomponho essa força em duas, né? A componente horizontal e a vertical. Se eu for tomar momentos em relação ao ponto J, só a componente vertical tem momento em relação a J, que é 9 vezes o braço alavanca vezes FJ, positivo, sentido anti-horário. Então, daqui o que é que você tira? Aqui tem 180 menos 180, né? Então isso aqui dá zero.
Então, F de 2Y é 13,13 toneladas positivas. Né? Mas essa é só a componente vertical. Quem é a força na barra F2? É a sua componente vertical, vezes o comprimento total dessa barra, que é raiz quadrada de 4,5 mais 6 ao quadrado, dividido pela sua projeção vertical. Porque a componente é vertical, dividido por 6, que é a projeção vertical da barra. Isso dá 16,67 toneladas. Ora, não há dúvida que esse é um método legítimo de calcular a força F2, mas ele tem um defeito. Para calcular a força F2, você está usando o valor que você calculou da F1. Né? Se você errou F1, F2 estará errado. Então, vamos, ao invés disso, tomar o equilíbrio das forças na direção a X, né? Desse corte 2,2. Né? Então, eu teria qual o somatório das forças no eixo do X? Quem é que dá força no eixo do X? Esses caras não dão esses daqui, 10 mais 10, menos F2x mais FJX. Ah, mas peraí, cara. Tá muito bonito. Eu gostei essa coisa toda. Mas apareceu agora uma outra incógnita, FJX. Não se aperreie. Vamos estudar o equilíbrio do nó F, né? Então, aqui você vai ver a integração do método dos nós e do método das seções. Então, a gente corta todas as barras que incidem em F, tá? E é isso aqui, né? Tem S de F de CF, F de FI, você tem F2 e F de FJ, que é o que está me atrapalhando, que está me causando problema. Né? Se eu tomar equilíbrio dessas forças no eixo dos Y, então o que é que eu vou ter? Vou ter que F2 menos F2 seno alfa, menos F de FJ sendo alfa, então isso são as componentes verticais, todas para baixo, são negativas, igual a zero, seno de alfa não é zero, então FJ é menos F de 2. Ora, F de JX é F de J cosseno alfa, mas F de J de F de FJ é menos F2 cosseno, mas F2 cosseno alfa é o quê? É F2x. Então, isso aqui é menos f de 2x. Então, eu coloco aqui na equação, nessa nossa equação, mais 10 menos f de 2x mais f de jx mais f de jx é menos f de 2x igual a zero. Então, f de 2x vai ser 10 mais 10, que é 20, dividido por 2. Né? Mas o que é 20, cara? 20, se você olhar, é o cortante lateral aqui nesse painel. Sim, isso aqui é uma vertical, né? Um pilar, no caso aqui, isso é uma diagonal. Isso aqui é um painel, tá? Isso é um painel. A estrutura fica dividida em painéis. Então, aqui, nesse exemplo, você tem esse painel, esse painel, esse painel. A gente vai usar essa nomenclatura, né? Vamos usar essa nomenclatura. Então, 20, quem é 20 toneladas? É o cortante nesse painel, é o que o vento está querendo cortar a sua estrutura para a direita. Não é? E quando a gente olha aqui, o que é que essa conta está dizendo? Está dizendo que f de 2x é 20 dividido por 2, ou seja, quem combate o esforço cortante devido ao vento, o cortante lateral devido ao vento, são as componentes horizontais das diagonais. E cada diagonal pega metade, porque, veja, uma puxa, outra empurra. Então, esse cara está querendo empurrar a sua estrutura para lá com 20 toneladas. Esse puxa e esse empurra. A gente já viu que F de 2, F de JY é menos F de 2. Claro, quando você puxa aqui com a ação do vento, esse cara puxa para lá e esse cara empurra para equilibrar. Cada diagonal, quem é responsável para pegar esse cortante? As diagonais. Você já sabe disso, agora você já sabe disso. Quem são os responsáveis por segurar a estrutura lateralmente por corte? É a componente horizontal das diagonais. Cada diagonal pega metade desse cortante e uma puxa, outra empurra. Então, independente de onde tiver o vento, que ele pode mudar de lado, essa diagonal vai ter que ser calculada a compressão. Porque é a situação mais complicada por causa da flambagem, a gente já viu isso. Então, você vê como você aprendeu para burro com isso aqui, né? Então, cada diagonal é responsável pela metade do cortante. Uma puxa e outra empurra, né? Ou seja, uma resultante
resulta tracionada, outra comprimida, mas é claro que vai ter que ser dimensionada sempre como a comprimida, né? E nós temos que a componente horizontal é 10. Então, a força vai ser o quê? Vai ser 10 vezes a força vezes o comprimento total da barra. Então, o comprimento total dessa barra é 4,5 ao quadrado mais 6 ao quadrado raiz quadrada, dividido pela sua projeção horizontal. Aqui que a gente fez aqui era da projeção vertical, mas aqui eu estou pegando F de 2x, não F de 2y. Então, é a projeção horizontal, que é 4,5 toneladas. Então, isso aqui é 16,67, que é exatamente o mesmo valor que estava aqui, né? Então, mas eu acho que essa maneira de calcular, primeiro que é limpa, né? Não usa F de 1, né? Não preciso calcular F de 1 para calcular F de 2, mas mais do que isso, mostra a você como a estrutura trabalha, né? Resta a gente calcular a força na barra 3, né? Então, a gente olhando aqui, a gente quer saber aqui nessa viga de piso, né? Esse é o piso da torre, né? Então aqui a gente vai estudar pura e simplesmente o equilíbrio do nó B. De novo, veja como não tem, não vai o método dos nós ou o método das seções, é uma mistura. Tem que saber os dois, não é verdade? Então eu corto todas as barras que incidem em B e vou estudar o equilíbrio. Vai ter uma barra de 10, uma força de 10, uma para cima, uma para baixo aqui, a força F2 e a força F3. Vamos ver o que é que acontece aqui. Então a força para cima é a força F1, né, que já foi calculado, mas não vai importar, não interessa. Força para baixo é 10, F2, F3. Vamos tomar somatório dos equilíbrios no eixo do X. Então eu tenho 10 toneladas mais F2x mais F3 igual a zero. Daqui eu tiro que F3 é menos 10 menos F2x. Mas a gente já viu que F2x é 10 toneladas. A gente acabou de ver que F de 2x é 10 toneladas. Então, isso aqui vai dar menos 20 toneladas. Essa é uma viga de piso, na realidade, né? Isso é uma viga de piso, né? Ela está sendo comprimida com 20 toneladas. É um senhor esforço, mas lembre-se que essa é uma viga de piso. Tem o piso todo, né? Que está todo contraventado. Isso aí pega uma carga da bobônica do rato. Isso é uma seção grande, né? Uma seção de viga, né? Pega, não tem problema nenhum. Isso é uma carga safada para uma seção que vai ser a viga de piso, né? Então, vocês estão vendo aí como o método dos nós e o método das seções trabalham conjuntamente para achar os esforços, né, para fim de você poder dimensionar essas peças todas, né? E tivemos uma compreensão muito melhor da estrutura, né, vendo que os componentes horizontais dessas diagonais são as responsáveis por pegar o esforço para o quais esse plano de contraventamento aqui, que é pegar a força do vento ou a força lateral do terremoto, não uma coisa ou outra. Bom, isso posto, terminamos aqui o nosso primeiro exemplo. Vamos para o nosso segundo exemplo, né? Chamado de vigas treliçadas. Então, considere a viga, a treliça, chamada viga treliçada, isso aqui é obviamente uma viga, né? Com banzos paralelos. Então vamos ver na prática. É muito usado, você olhar, vai ter 800 mil casos de vigas treliçadas. Essa que está aqui de coberta pode ser usada para outras coisas, mas elas são muito utilizadas, né? Então você vê que aqui está perfeito, os banzos são paralelos, os banzos superior e inferior são paralelos. Você vê aqui que as terças, né, que estão pegando a coberta, estão chegando nos nós. Então está tudo uma beleza, nós vamos estudar exatamente esse caso, tá? Vamos estudar exatamente esse caso. Já aqui é um caso parecido, mas tem um erro da babônica, né? Aqui está a viga treliçada, né, que é uma seção U aqui em cima e embaixo, estão ligados aqui com as diagonais e os montantes, mas veja que o pilar está no meio da barra, né? Isso é um erro grosseiro. Isso mostra a você, né, que a pessoa que fez essa estrutura não teve projeto de um engenheiro. Isso aí foi feito por um serralheiro, né? Isso é um perigo enorme. Nesse caso aqui, isso é um mezanino. Acho que isso pode vir a dar problema, com certeza, né? Porque você tem um pilar aqui no meio da peça, cara, né? A não ser que isso aqui pega uma carga muito pequena, que não está com cara não, viu? Isso aqui vai dar problema, né? Muito bem, mas vamos voltar lá. Então, nós estamos aqui com essa
a treliça, né? Ela tem no bando inferior I1 inferior. Inferior 1, 2, 3, 4, 5, 6, inferior 7, superior 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 2 metros, cada painel. Agora, de novo, vem a palavra painel. Isso aqui configura um painel, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 painéis. A altura do painel também é 2. Então, este ângulo de inclinação é 45 graus, tá? Número 1. Número 2, você tem aqui as cargas vindo da coberta. Veja, essa é 0,25, 0,50, 50, 50, 50, 0,25. Claro, isso é típico carga da coberta, porque a área de influência desse nó é só metade da área de influência desse nó aqui. Então, de fato, essas cargas nos nós extremos são menores, né, vindo da coberta. Então, está aqui a nossa estrutura. E o que a gente imediatamente observa é que isso aqui é uma viga. É uma viga, né? É a materialização de uma viga. Então, o que a gente vai fazer, né? Então, a treliça é a materialização da viga, e que antigamente essa treliça era chamada de, não se faz mais não, mas nos livros mais antigos, é viga de alma vazada, né? Chamava-se, em vez de viga treliçada, era viga de alma vazada. Portanto, a reação de apoio da treliça e da viga são idênticas, né? Então, é claro, isso é uma viga, né? Isso aqui é um desenho disso aqui, porque esse desenho diz apenas o eixo baricêntrico. Isso é exatamente isso, tá? Não tem dúvida nenhuma. Então, obviamente, que as reações de apoio dessa viga são exatamente iguais à reação de apoio da treliça. Então, tomando aqui momentos em relação ao ponto I5, né? Então, eu vou ter menos 8 vezes o R de I1, né? Mais... Aliás, eu calculei primeiro a reação em 5. Eu calculei aqui. Então, está momentos em relação ao ponto I1. Podia ter tomado aqui também, não tem problema. Mas vamos para cá. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 8 vezes a reação em I5, né? Menos 2 vezes 5, menos 4 vezes 5, menos 6 vezes 5, menos 8 vezes 5, menos 10 vezes 5, menos 10 vezes 0,25, vai ser igual a 0. Então, vamos ver aqui. Então, 8R de 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, igual a 0. R de 5 é 2,25 toneladas, tá? E por somatório das forças no eixo dos Y, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que R de I1 mais 2,25 menos 0,25, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 5, 2 vezes 0,25 igual a 0. Então, está aqui R de 1 mais 2,25, que é essa reação, mais 2 vezes 0,25, mais 5 vezes 0,5 igual a 0, R de 1 é 0,75. Então, aqui estão as reações da viga, que obviamente é a mesma reação da treliça. Na realidade, isso é a mesma coisa, é absolutamente a mesma coisa. Levando isso em consideração, o que a gente vai fazer é o seguinte: vamos achar os diagramas, né, de esforços cortantes e momentos fletores, e vamos usar esses diagramas para um cálculo rápido, né, simples, dos esforços nas barras principais dessa treliça, tá? E também vai nos ajudar na geometria, né, das diagonais, da geometria dessas diagonais que nós vamos ver. Então vamos achar aqui os diagramas. Diagrama de esforço cortante vem do zero, leva uma porrada líquida de 0,5, leva outra de 0,5, vou para 0, menos 0,5, estou em menos 1, leva uma pancada de 2,25, vou parar eu estou com uma pancada líquida de 1,75, né, porque tem 2,25 para cima e 0,5 para baixo. Então, vou parar em 0,75, levo uma pancada de 0,25 para baixo, vou parar em 0,25 e aqui no zero como devia. Então, esse aqui é o diagrama de esforços cortantes. E o diagrama de momentos fletores vai ser o quê? O momento aqui é 0. Aqui é o momento mais B vezes V, né, menos QB2 sobre 2. Só que não tem QB2 sobre 2. Tá? Não tem carga distribuída. É o momento à esquerda mais B vezes o cortante. Então, é 0. Aqui é 0 mais 0,5 vezes 2, né, porque aqui é 2 metros. Vai dar 1, aqui não tem modificação, cortante é nulo. Aqui vai ser 1 mais 2 vezes menos 0,5, cortante aqui nesse painel, né?
é 0,5, então vai dar 0. Aqui vai ser o seu 0 mais 2 vezes menos 1, vai dar, portanto, menos 2. Aqui vai ser menos 2 mais 1,5, né, que é 2 vezes 0,75, que é o cortante, dá 0,5. E aqui vai ser 0,5 menos 0,5 mais 2 vezes 0,25, eu vou cair no zero como devia. Então, aqui estão os diagramas de esforços cortantes e momentos fletores da viga de substituição desta treliça de bandos paralelos. Né? Vamos ver como é que a gente trabalha usando esses diagramas para encontrar rapidamente os esforços. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular os esforços nos banzos, tá certo? Então, nós estamos falando dessas peças que estão aqui. São o banzo superior e o banzo inferior. Então, para achar os esforços na barra I3 e 4 do banzo inferior e S3 e S4 do banzo inferior, vamos passar a seção 1. Tá? Eu vou passar a seção 1.1 para encontrar os esforços em S3 e S4, e primeiro em 3 e 4, depois S3 e S4, são as peças do banzo inferior e do banzo superior. Tá certo? Então, vamos ver aqui esse corte 1.1, né? Então, vamos para cá. Então, vamos inicialmente calcular o esforço na barra 3 e 4. Então, está aqui o corte 1.1, né? Toda vez que eu corto, obviamente, aparece os esforços normais nas barras, em apreço, né? Eu vou sempre admitir que elas estão tracionadas, então é sempre do corte na direção da tração, e vamos estudar o equilíbrio dessa parte esquerda da viga treliçada, tá certo? Então, para achar o esforço I3 e 4 na barra do banzo inferior, vamos tomar momentos em relação ao ponto de encontro das duas outras incógnitas da seção de Rita, essa e essa, que é o ponto S4. Então, vamos tomar momentos em relação ao ponto S4, tá? Que está aqui. O que é que eu vou ter? Eu vou ter que menos 0,75 menos 0,25, né? Que é a resultante para cima, né? Vezes 6, que é negativo, que eu estou com sentido anti-horário positivo. Isso é equilíbrio dos momentos, tá? Mais 4 vezes 0,5, mais 2 vezes 0,5, mais H vezes a força, né? H é 2 metros, mas H vezes a força. De fato, isso aqui está no sentido anti-horário. É igual a 0. E daqui resulta que a F de 3 e 4 é exatamente 0,75 menos 25 vezes 6, menos 0,5 vezes 4, menos 0,5 vezes 2, dividido por H. Mas isso é o momento da viga de substituição em S4. Se não, vejamos, né? Este momento que a gente acabou de ver é 0,75 menos 0,25 vezes 6, menos 0,5 vezes 4, menos 0,5 vezes 2. Esse é o momento nesse ponto. É o momento fletor no ponto de encontro das outras duas incógnitas. Né? É esse cara aqui, no caso, é 0, mas é o momento nesse ponto, tá certo? Então, voltando lá, isso é exatamente o momento em S4. E, similarmente, achando o esforço na barra do banzo superior, então vamos olhar, eu quero achar no banzo superior, no ponto, vou tomar momentos, é claro, no ponto de encontro das duas outras incógnitas, da seção de Rita, que é exatamente esse ponto aqui. Então, vou ficar com a equação limpa em F de S3 e S4. Né? Então, vou tomar momentos. Então, aqui eu vou ter o quê? Anti-horário. Vou ter, novamente, menos 0,75 menos 0,25 vezes 4, mais 0,5 vezes 2. Não é isso? Então, é a mesma coisa que eu tinha antes. Então, F de S3 e S4 vai ser menos esse cara aqui vezes 4, isso aqui vezes 2. Isso aqui é exatamente o momento, momento no ponto I3, né, da viga. Né? É exatamente o momento aqui. Né? Vai ser 0,75 menos 0,25 vezes 4, menos 0,5 vezes 2. Né? Então, é exatamente o que eu tenho aqui. Então, isso aqui é o momento no ponto I3, menos dividido por H. Apareceu o sinal negativo. Então, a conclusão é a seguinte. Os esforços nos banzos valem o momento fletor da viga de substituição no ponto onde as duas outras barras da seção de Rita se encontram, dividido pela altura. Mas isso é o óbvio.
não é? Isso é o óbvio. Vamos ver aqui. Apanhando um pouco aqui, né? Porque você vê, quem é que vai combater o momento fletor? É um outro conjugado resistente. Então, quem é que pode criar um conjugado resistente para combater o momento fletor? São os esforços nos banzos, meu filho. Ele vai ter que gerar um conjugado resistente contra o momento fletor para combater, para absorver o momento fletor. Então, qual é a força no conjugado? É o momento dividido pela altura, cara. Pelo braço de alavanca. Então, isso é o óbvio ululante, não é, companheiro? Então, os esforços no banzo vale o momento fletor da viga de substituição no ponto onde as duas outras barras da seção de Ritter se encontram, dividido por H. Então, as barras dos banzos dessa treliça são as responsáveis por absorver o momento fletor. É só dividir pela altura o momento que você vai ter o esforço na barra. As barras do banzo inferior resultam tracionadas se o momento for positivo, que é o óbvio, o momento positivo traciona as fibras inferiores, e as barras do banzo superior resultam tracionadas se o momento for negativo. Então é claro que o momento positivo, as barras do banzo inferior serão tracionadas, do superior serão comprimidas, caso contrário, o momento é negativo, as barras do banzo superior que serão tracionadas, a barra inferior serão comprimidas. Então esse é um ponto importantíssimo. Então, eu já sei que o esforço na barra é o momento dividido pela altura. E sei qual é o sinal também. Ora, então, se eu não vou mudar, né, numa traliça dessa, comprar uma barra, cada barra ter uma seção diferente. Então, eu quero ter um esforço maior para poder comprar a seção transversal que vai servir para o banzo. O que é que eu faço? Eu pego o maior momento dividido pela altura. Ponto, já tenho. Né? Traço o diagrama de momentos fletores, divido pela altura, já tenho esforço, cara. Né? Veja como isso ajuda tremendamente o dimensionamento. Né? O diagrama momento fletor de uma viga safada, cara. Muito bem. Vamos agora para as diagonais, tá certo? Então, nas diagonais, eu quero calcular, vamos lá. Então, eu quero calcular essa diagonal e 3S4. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tomar equilíbrio das forças no eixo dos Y. Né? Então, eu vou ter o meu 0,75 menos 0,25, menos 0,5, menos 0,5, mais f de 3S4y igual a zero. Então, é claro. Então, eu vou ter f de 3S4y mais 0,75 menos 0,5, menos 0,5 menos igual a zero. Então, f de 3S4y vai ser menos esse cara que está aqui, que nada mais é do que o esforço cortante no painel S3 e S4. Então, de fato, se você olhar aqui no painel, tem um painel S3 e S4. Quem é o esforço cortante aqui? Quem é? É 0,75 menos 0,25 menos 0,5 menos 0,5, que é exatamente o que está aqui. Tá? Mas essa é só a componente vertical. Se eu quiser saber a força na barra, eu tenho que dividir por seno φ. Né? Então, esse φ é exatamente esse ângulo aqui, a componente vertical é a força vezes seno φ, portanto a força é a componente vertical dividido por seno φ. Então, está aqui a conclusão. Os esforços nas diagonais valem módulo o esforço cortante da viga de substituição no trecho correspondente ao painel cortado pela seção de Ritter dividido por seno φ. Traduzindo em miúdos, quem são os responsáveis por absorver o esforço cortante? São as diagonais. Enquanto que os banzos absorvem o momento fletor, as diagonais estão ali, são responsáveis por absorver o esforço cortante. Então é claro que a componente vertical é o esforço cortante, meu amigo, dessas diagonais. A força na barra, é claro, eu tenho que dividir por seno φ. Né? Então isso é óbvio, tá certo? Só que eu preciso saber os sinais se a diagonal estão comprimidas ou estão tracionadas. Então vamos ver, depende do sinal do esforço cortante e da direção das diagonais. Então vamos ver aqui esforço cortante positivo. Então essa é a seção esquerda. Então lembrado, né? Um cortante positivo vale regra de sinais de força esquerda. Então positivo para cima Então essas são as direções para o caso de um cortante positivo. Se a diagonal estiver descendo, esse aqui está querendo puxar a diagonal, então está tracionando. Mas se a diagonal estiver subindo, isso aqui está querendo empurrar a diagonal, então está comprimida.
Então, para esforço cortante, a diagonal descendo é que é positiva. Né? Vamos para o esforço cortante negativo. Aí não, agora aqui é para baixo o esforço cortante. Aí ele aqui está puxando para baixo, está tracionando, tá certo? Então é positivo. Já aqui, isso aqui está empurrando para baixo, né? Está empurrando, então essa diagonal está comprimida. Então, para um esforço cortante positivo, descendo a diagonal resulta tracionada. Para um esforço cortante negativo, a diagonal descendo é que fica tracionado. Guardem isso. Né? Então vamos calcular os valores em todas as diagonais, né? Os esforços normais, né? Nas barras das diagonais. Então vamos começar pela primeira. Né? Então nós temos aqui S1 e 1 é um esforço cortante positivo. Está na descida. Se está na descida, é porque é positivo. Então, o esforço cortante é 0,5, então isso aqui lembre-se que 1 sobre seno φ, no nosso quadro é 45 graus, é raiz de 2. Então, isso aqui é 0,5 vezes raiz de 2 positivo. Por que positivo? Porque o esforço cortante é positivo e a barra está descendo. Se é positivo e a barra está descendo, esforço cortante positivo e a barra está descendo, eu tenho positivo. Então, isso aqui é positivo. É claro que o esforço cortante aqui é 0, não interessa, vai ser 0. Já esta barra I3S4, o esforço cortante é negativo e ela está subindo. Se ela está subindo, né, então o esforço normal é positivo também, então é 0,5 raiz de 2. No I4S5, no I4S5 está subindo, é negativo, então é positivo também. Né? Então é 1 raiz de 2, né? Positivo. S6, S5 e 6, esse cara aqui, esforço cortante é positivo e está descendo. Se está descendo, é positivo. Né? Então aqui fica 0,75 raiz de 2, positivo. E aqui fica 0,25 raiz de 2, positivo. Né? Então você vê que, para esse nosso exemplo, todas as diagonais resultaram tracionadas. Isso foi um acaso? Claro que não. Eu fiz para que isso acontecesse. Por quê? Porque em estrutura metálica, certo? Você quer que as peças mais longas, né, que têm mais comprimento, sejam tracionadas. Porque se ela for comprimida, tem aquele problema da flambagem. Elas têm que ser muito mais robustas para pegar o esforço. Então eu fiz para isso, eu fiz de tal forma. Então, em estruturas metálicas, é usual o projetista assegurar que as diagonais resultem tracionadas, se você puder. Então, isso se deve ao fato de que as diagonais são peças mais longas do que os montantes. É claro, né? Essas peças são mais curtas, essas são as mais longas. Então, se elas resultarem comprimidas, é claro, a peça teria que ser mais robusta. Então, fiz de propósito para que essas diagonais resultassem tracionadas. E foi interessante, um aluno chamou minha atenção de que as diagonais devem seguir a inclinação dos trechos correspondentes do diagrama de momentos fletores. De fato, cara, olha aqui, ó. Esse diagrama aqui está o quê? Descendo. Então, essa diagonal está descendo. Aqui é 0, não interessa. Aqui, o momento fletor está subindo, a diagonal está subindo. Aqui também está subindo, a diagonal está subindo. Aqui está descendo, então as diagonais estão descendo. Né? Então você vê que os diagramas, né, esse assunto é interessantíssimo, porque mostra a você como tudo está ligado. Né? Como o assunto treliças está intimamente ligado ao diagrama, aos diagramas de esforço, a ideia do momento fletor do esforço cortante. Isso lhe ajuda tremendamente, número 1, a um cálculo rápido, a um projeto rápido e eficiente, e também lhe ajuda a ver quem é a geometria ótima, otimizada para a sua treliça. Né? Então, esses dois assuntos estão intimamente ligados. Né? É um fecho interessante. Né? O terceiro e último exemplo que nós vamos ter hoje é muito mais uma curiosidade do que qualquer outra coisa. Isso aqui é um caso real de uma treliça de coberta de uma loja em Moscou. Por que eu sei isso? Porque a gente antigamente comprava muito livros russos que eram baratíssimos, né? Eram baratíssimos. Então,
eu estudei por um livro de projeto de estrutura metálica de um russo, né? De um professor russo. Então, essa aqui é a coberta, né? Isso aqui é a coberta de uma loja em Moscou. Né? Então, observe aqui, é uma parte importante, só tem nó onde tem a rótula. Tá? Essas peças passam uma por dentro das outras e não tem um nó. Tá? Não tem nó nenhum, elas não são ligadas, tá? Passam apenas uma por dentro das outras. Muito bem. Então, só tem nó aqui. Então, você vê o seguinte, não tem uma seção de Ritter, nem tem um nó para onde eu começar a trabalhar para encontrar os esforços nessas barras. Essa estrutura é isostática, vou logo lhe avisando, certo? Mas não tem, os nossos 2 metros não funcionam aqui. E por que não funcionam? Porque essa é uma treliça isostática, mas é plana, é isostática e é plana, mas não é simples. Isso aqui, na realidade, como você pode ver aqui, é uma treliça composta, feita de 2 triângulos, tá? Que são, obviamente, treliças planas simples, ligadas por essas 3 barras. Então, isso não é uma treliça plana simples, é uma treliça plana composta. Tá? Então, os nossos métodos, digamos assim, têm uma dificuldade maior. Então, você vê que é que o autor russo, né, fez para encontrar esses esforços. Ele disse, olha, se eu conseguir encontrar os esforços nessas barras que ligam os triângulos, está resolvido, porque o resto agora é uma treliça safada, é um triângulo. Né? Então, não tem problema nenhum, a estática resolve rapidamente. Então, tem que encontrar os esforços nessas 3 barras que unem os 2 triângulos. Como é que eu faço isso? Aí o cara veja como é caprichosa a seção que ele inventou. Então, ele pega a seção aqui, evita isso aqui, vem para cá, evita isso aqui, vem para cá e fecha. Né? Então, eu cortei as 3 barras e cortei também as azuis que eu não estou querendo. Né? Então, quando você olha aqui, toda vez que você corta a barra, aparecem os esforços normais nas peças. Eu estou, obviamente, admitindo que é de tração. Então, cortei as minhas 3 barras, que é o que me interessa. Eu só preciso calcular realmente essas 3 forças. Depois de calcular essas 3 forças, está resolvido o problema. Só que eu cortei também todas essas 4 forças aqui, que eu não, nesse momento não estou querendo nem posso calcular. Mas aí o autor russo disse, e agora? O que é que vai acontecer? Nada. Essa força cancela com essa força cancela com essa. Qualquer equação de equilíbrio e de momentos, você pode sacudir aos cães essas barras cortadas 2 vezes, porque as forças se anulam, o momento vai ser 0 e qualquer força no somatório do eixo do x no eixo do y também vai ser 0. Então eu fico aqui com 3 equações limpas, né? Ponto de encontro dessa com essa, calculo essa, ponto de encontro dessa com essa, calculo essa e por aí sucessivamente. Então, veja como o cara foi extremamente criativo, né? A pessoa que desenvolveu essa coberta, extremamente criativo, não só na coberta, não só na estrutura, né? Que é uma estrutura bonita, né? Não sei se isso aqui ficou visível, mas na maneira de calcular. Muito bem, então isso encerra essa aula e o assunto de treliças planas simples. Obrigado.